A voz do outro lado da linha soou como um muro que desabava. Rápida, cortante, incompreensível. No fim da sala envidraçada, Roberto Salvatierra ficou imóvel, as mãos esmagando o telefone como se pudesse apertar de volta aquelas palavras que não entendia. Do outro lado da linha, pela janela, a cidade brilhava com 1 milhão de luzes. Dentro, o ar-condicionado mantinha uma frieza clínica que contrastava com o pânico crescendo no peito do homem, que tinha 20 anos de carreira, um império e uma conta bancária que não cabia no senso comum. Por um fio, naquele minuto, havia 200 milhões de dólares pendurados entre um sim e um não. E além do número, uma imagem que o fazia engolir seco. Um hospital infantil aguardando equipamentos vitais que só chegariam se a negociação avançasse. Sem tradutor, sem interlocutor capaz de atravessar as barreiras da língua, Roberto era só um espectador impotente diante do risco. Enquanto isso, 2 andares abaixo, Daniela Contreras empurrava seu carrinho laranja pelo corredor de entrega, as rodas raspando no tapete do lobby como um tambor constante. O calor da rua acompanhava o suor em sua nuca, o cheiro de fritura e cidade grudava em sua camisa. Ao passar pelos grandes painéis de mármore que sustentavam o edifício, sentiu o frio artificial invadindo-lhe os ombros, como se o ar-condicionado tentasse convencer a todos de que o luxo precisava ser mantido alheio ao suor dos outros. As mãos de Daniela eram calejadas, a unha quebrada do polegar lembrava as entregas apressadas. A preocupação maior morava no bolso, a conta do hospital, o remédio da mãe, a certeza de que cada entrega podia pagar mais uma semana de cuidados. Ela reconheceu o prédio pela placa polida com o logotipo da empresa. Fazia entregas ali todas as semanas. Café para reuniões, pastas para advogados, bolos para aniversários corporativos. Subiu os 2 lances e, quando passou pela portaria, ouviu, como num fio que atravessava paredes, uma voz agitada em mandarim, seguida de palavras altas em espanhol. Alguém no 19º andar soava desesperado. Daniela hesitou na escada rolante, o carrinho a seus pés, e por um segundo a possibilidade de ignorar tudo a sorveu com a força da rotina. Mas havia uma palavra que ela pegou no ar, nítida, o suficiente para parar o mundo por um segundo. Hospital. Ela não sabia do contrato, não sabia do saldo de 2 centenas de milhões. Sabia, entretanto, da mãe que dividia a cama com a respiração pesada, e do olhar que Dona Helena lhe lançara naquela manhã. Traga o remédio, filha. O hospital era o fio que ligava sua urgência à urgência daquele edifício frio. Sem pensar muito, sem procurar aplausos, Daniela subiu até o elevador e apertou o botão do 19º. Quando as portas se abriram, encontrou um corredor onde homens internos discutiam com as sobrancelhas cerradas. No fim, uma porta entreaberta, luz forte e vozes que nem sempre se ouviam bem. Ela entrou, quase sem querer. No meio da sala, Roberto estava pálido, a gravata mais apertada do que o normal. Ao redor, executivos chineses gesticulavam com paciência que parecia prestes a se romper. A cabeça dela fez uma curva e, por reflexo, a língua que saía mais fácil em suas entranhas se revelou. Um mandarim molhado de sotaque, aprendido ao custo de bater perna em mercados, atravessar fronteiras, negociar preço de peças e remédios em viagens que a vida forçou. Ela sussurrou uma frase, uma interjeição de compreensão, e os olhos dela e de Roberto se cruzaram. Ele primeiro pensou que era uma atendente de café perdida. Ela respondeu novamente, agora com firmeza contida. Nenhuma tradução literal de salão. Era antes a ponte que traduzia intenção, tom e economia discreta. A negociação que estava à beira do fracasso precisou apenas daquele pequeno fio de entendimento para não se partir. Daniela entrou no centro da sala como quem se aproxima de um instrumento delicado. Ouviu, traduziu, explicou a nuance do que cada lado dizia quando as palavras pareciam concordar, mas as intenções não. Traduziu termos que não estavam nos dicionários, o peso de um talvez dito por um investidor que receava o protocolo, aquilo que escondia entre as pausas. Em poucos minutos, o tom mudou. O que poderia ter sido uma recusa transformou-se num acordo provisório, um fechamento que comprava tempo e salvava o transporte do equipamento ao hospital. Quando a última palavra foi confirmada, Roberto caiu em si como se tivesse recuperado o ar. Olhou para Daniela com a incredulidade de quem vira o impossível acontecer em silêncio. "Quem é você?" perguntou. Ela sorriu, com a modéstia de quem não buscava palco, e respondeu que fazia entregas, que falava aquilo por ter aprendido na rua, que às vezes entendia mais do que os nomes dos bairros. O homem que comandava o império, com o rosto desenhado pela pressão de anos, riu um pouco, aliviado. Alguém anotou o número dela,
Outro estendeu a mão sem cerimônia. Em minutos, um contrato que poderia ter afundado fora reerguido por uma mulher que empurrava um carrinho. O rumor correu pelo prédio. Não era só um gesto de boa vontade, havia uma cifra lá dentro que agora respirava novamente. E com a cifra vieram outras coisas. O olhar curioso de Marcela Herrera, a assistente executiva com sua postura impecável e seu sorriso calculado. A observação sutil de analistas que estudavam aquela mulher que não pertencia ao mundo deles. O cochicho que quis dizer: por que uma entregadora está traduzindo para investidores? Havia quem dissesse que foi sorte. Havia quem dissesse que foi oportunismo. Havia, porém, algo que Roberto viu e não conseguiu ignorar. Competência prática, calma em cima do caos e uma sensibilidade cultural que ele sabia que era rara. Poucas horas depois, numa decisão tomada mais por instinto do que por protocolo, Roberto ofereceu que ela ficasse para ajudar na comunicação até o fim da rodada. Temos que agradecer a alguém que salvou isso para nós. Fique conosco por agora, disse ele, mais solene do que acostumado. Daniela aceitou. Não era uma oferta de emprego formal, era, por hora, um convite para permanecer. O carrinho voltou para a rua com um novo caminho. No fundo, Dona Helena recebeu a mensagem num telefone antigo, com dedos trêmulos. O almoço vai demorar, mãe. Vou trabalhar num pouco mais. Tem remédio na farmácia? A mãe respondeu com uma voz que sempre teve santo castigo. Cuida de si, minha filha. O laço entre as duas foi o que a trouxe de volta àquele elevador, agora em direção a uma mesa que cheirava a tecnologia, a papéis e a ambição. Os primeiros dias de Daniela dentro do escritório foram uma montagem de pequenos choques. Ela recusava jantar na sala de diretoria porque o cheiro da comida lembrava a casa da mãe. O brilho das luzes na tela do computador a fazia franzir os olhos. As poltronas de couro não se dobravam ao peso de sua rotina. Ainda assim, quando pegava os fones e traduzia simultaneamente, tudo parecia ganhar sentido. Não era só transferir palavras, era alinhar expectativas. Ela aprendeu a usar o jargão corporativo em minutos, não com o vocabulário dos livros, mas com a adequação que convence. Quando puxar uma anedota, quando reduzir uma cláusula a algo que não comprometa a reputação de ninguém. Os investidores reagiam com respeito crescente e os acordos que pareciam travados se deslizavam com a aptidão cortês de quem sabia costurar culturas. Entre essas manhãs e tardes surgiram figuras que seriam chaves em seu enredo. Javier apareceu como um alívio, não o tipo de executivo que a olhava de cima, mas um analista com olhos de reconhecimento. Ele tinha uma voz saudável de cidade universitária e um sorriso que tentava, sem sucesso, disfarçar a empatia. "Você veio de onde?" perguntou numa pausa que soou mais como curiosidade que como julgamento. Daniela respondeu com naturalidade. Contou sobre as ruas, os mercados, as viagens que a vida a obrigara a fazer. Javier não se escandalizou. Ofereceu um café, um acesso ao sistema, pequenas facilidades que para ele eram gestos humanos. Ele a chamava de Dani, com a facilidade de quem não se impressiona por títulos. Mateu era outro que notou. Técnico de TI, de olhar constante e mãos rápidas, fazia pouca conversa, mas sorria com os olhos. Havia uma inteligência prática nele que Daniela reconhecia. Era o tipo de pessoa que havia aprendido a consertar coisas de forma eficiente, sem floreios. Ele observou a maneira como ela traduziu um e-mail técnico e comentou com a discrição de um especialista: "Você tem ouvido de negociadora." Não era elogio vazio, era a constatação de que alguém fora dos quadros sabia como mover aquilo que os protocolos muitas vezes emperravam. Mas o ingresso dela na cena corporativa também deixou rastro. Marcela, sempre atenta ao equilíbrio de poder, sentiu um tremor. Ela era bonita do tipo que insiste em certa frieza, com o cabelo puxado em um coque que marcava disciplina. Crescera num ambiente que alimentava a sua ambição. Saber operar o jogo dos bastidores com a paciência de quem acredita que o controle se mantém por meio de pequenos cortes. Daniela, que tinha um jeito direto e sem malícia, representava um risco que Marcela não conseguiu rotular sem desconforto. Era preciso agir. No início, as intervenções de Marcela foram sutis. Perguntas colocadas com medo de parecer investigativas, notas deixadas em pastas perguntando sobre política interna, observações em reuniões feitas em tons que pareciam curiosidade e serviam para registrar. "Como foi que você entrou na sala?" perguntou uma vez, com a leveza de quem recebe informação de rotina. Daniela explicou que apertara o botão do elevador e fora ao encontro do hospital. Marcela sorriu, mas guardou o número delas numa lista mental, como quem marca um ponto no mapa.
Enquanto Daniela se firmava nas traduções e como mediadora cultural, o ambiente corporativo mostrou pontos que ela desconhecia: a fragilidade das redes humanas, a centralidade do protocolo e o quanto uma reputação podia ser construída e destruída com um detalhe mínimo. Havia uma cena que se repetia: gente que vinha cumprimentá-la em público e depois a ignorava nos corredores. Havia curiosos que vinham com perguntas e sumiam. Havia também sorrisos sinceros, como os de Roberto, que começava a dizer, em conversas a portas fechadas com sua secretária: ela entende as coisas, não é só português, é sensibilidade. Sensibilidade naquele contexto valia ouro. Os dias em que Daniela ficou foram uma escola acelerada. Ela aprendeu a ler contratos com a objetividade da quiromante que identifica linhas de fraqueza. Soube quando aumentar a firmeza de uma tradução para evitar mal-entendidos. Ajudou a reescrever um parágrafo de oferta para que soasse menos invasivo aos investidores chineses. Mostrou formas de encaixar costumes locais nas propostas, um banquete de desculpas, um pequeno gesto simbólico que o cliente valorizava. Em cada vitória, não houve tonos de glória, apenas o silêncio cotidiano que acompanha quem trabalha com precisão. No entanto, a prosperidade inicial começou a gerar, em fio invisível, algo perigoso. Inveja costuma ser uma sombra que se estende onde há luz. Marcela começou a costurar pequenas narrativas. Em reuniões, deixava escapar que havia protocolos a seguir e que o improviso de uma entregadora, por mais eficiente que fosse, não poderia substituir profissionais contratados. Temos assessores e tradutores formados, dizia ela em voz baixa, como se alertasse para a ordem natural das coisas. Seu tom não acusava, mas insinuava. Ao mesmo tempo, abriu relações discretas com alguns da diretoria, lembrando-lhes das falhas processuais, da exposição que um caso assim poderia significar. Roberto, que gostava do impulso certeiro de Daniela, também sentiu na pele a necessidade de conciliar. Ele entendia a obrigação legal e social de respeitar políticas internas. A primeira pequena batalha aconteceu quando um dossiê, um conjunto de documentos que deveriam permanecer dentro de um círculo restrito, apareceu vazado em um fórum de negociações. Não se tratava ainda de prova concreta. Eram rumores, cópias com anotações que sugeriam que alguém havia oferecido informação à concorrência. O que chamou a atenção foi a data e o remetente falso. Para a empresa, a exposição de informações era uma faca que podia virar a negociação. E, como em corridas de efeito, parecia que alguém queria culpar o elemento mais vulnerável, a entregadora que havia estado no lugar certo, na hora certa. Antes que a direção tremerasse, alguém levantou a hipótese de que Daniela poderia ter se enganado ao gerir informações, de que uma conversa informal na cafeteria poderia ter sido ouvida, de que sua presença era o fio que havia sido puxado. Em corações mais frios, a equação parecia simples: exposição igual culpa. Em corações mais atentos, a possibilidade de sabotagem interna começou a surgir como hipótese. Javier, por exemplo, cruzou com Daniela no corredor e perguntou com cuidado se ela lembrava alguma aproximação estranha de alguém nos dias anteriores. Daniela respondeu que recebera cumprimentos e nada mais. Não houve juras, não houve pedidos. Para ela, aquilo soava absurdo. Ainda assim, a maré que se formava era uma mistura de medo e defesa institucional. O rosto de Marcela passou a surgir em encontros privados. Ela foi vista em longas conversas com pessoas do setor jurídico, anotando, planejando, como se alinhavasse uma estratégia. Em poucas semanas, a normalidade virou campo minado. Daniela passou a ser olhada com suspeita por quem antes a aplaudira. Executivos que tinham um aperto de mãos de cortesia tornavam-se cautelosos, evitando comprometimentos públicos. Até Roberto, por um instante, sentiu o peso de proteger a empresa enquanto se lembrava de que uma vida pequena havia cruzado e mudado o rumo de uma negociação. Ele começou a dividir o cuidado. Por um lado, a gratidão, por outro, a necessidade de preservar a corporação. Foi nessa tensão que aconteceu algo que ninguém poderia ter previsto. Numa manhã, o e-mail que acusava o vazamento com um anexo que parecia a prova pingou em correio de todos os diretores. As palavras eram claras. Encontramos material que indica a ligação entre a comunicação da tratativa e um número pessoal externo. Havia uma assinatura digital fraca, metadados com pistas e um rastro que apontava para uma identidade que superficialmente podia ser ligada a Daniela. A acusação, escrita em termos técnicos para amortecer a sensação de incerteza, falava de uma transmissão não autorizada de documentos confidenciais. A sala tremeu. Daniela recebeu um telefonema que pedira para comparecer à sala de reuniões. Quando entrou, a luz parecia mais dura. Haviam rostos conhecidos, alguns neutros, outros frios, e a expressão de Roberto que tentava alinhar surpresa e respeito.
Marcela cruzou os braços com a satisfação discreta de quem vira uma ponte construída a ser usada como corda. Explica-se, por favor, disse Dom Ernesto num tom que misturava autoridade e busca por confirmação. A palavra inexplicável pairou como fumaça. Daniela sentiu o chão mover-se debaixo dos pés. Não tinha feito nada além daquilo que havia sido pedido. Ajudara a salvar o contrato, interpretara, mediara. Ainda assim, os documentos ali chamados de evidência sugeriam outra história. Ela tentou explicar. Contou sobre o dia em que subira ao 19º andar, sobre o telefonema em mandarim, sobre o hospital. Contou que não tinha interesse em polemizar com quem ocupa posições que não lhe são dadas. Meu único interesse é que o remédio chegue à minha mãe, disse com voz firme. E por um instante, o coração de Roberto apertou-se. Mas as palavras, por mais humanas que fossem, encontraram na sala gente treinada para separar emoção de fato. Os metadados, disseram, não mentiam. A dúvida começou a se fechar como uma tampa. Na saída, as câmeras registraram seu rosto. Havia quem pensasse que aquilo bastava, que a empresa precisava proteger sua reputação a qualquer custo. Daniela foi convidada a ir embora naquele dia. Não houve algemas, não houve insultos. Houvera, sim, um ato corporativo que soou como uma sentença. Suspensão imediata, investigação interna. Ela saiu com suas coisas, o crachá entregue, as mãos um pouco mais trêmulas. Do lado de fora, a cidade continuou a girar indiferente. Vendedores de suco anunciavam seus produtos, ônibus buzinavam e, em algum lugar, a mãe esperava uma ligação com notícias do remédio. Quando desceu as escadas do edifício, sentiu sobre si o peso de olhares que achavam justiça feita. Javier a encontrou no lobby e segurou sua mão por um segundo longo o bastante para dizer que havia pessoas que acreditavam na sua inocência. Mateu escondeu algo numa pasta, um pequeno gesto que dizia que nem todos acreditavam nas aparências. Roberto, por sua vez, ficou no alto do penhasco administrativo. Alguém que havia se beneficiado da presença dela, agora dividido entre a cobrança de manter a empresa íntegra e a sensação amargurada de que talvez tivesse deixado escapar a defesa de alguém que fora essencial. Do outro lado, Marcela soube que a estratégia começara a surtir efeito. Não era a alegria desmedida, era a lógica fria de quem punha o próprio futuro acima de qualquer escrúpulo. Para ela, a queda de Daniela representava a restauração de um equilíbrio ameaçado. No entanto, numa mesa menor, em frente à sua casa, Dona Helena esperava uma ligação que nunca chegava. Daniela caminhou até um ponto de ônibus, sentou-se num banco e, com a mão, tocou a foto que trazia no bolso. Uma lembrança pequena de um tempo em que as noites eram mais longas e os sonhos mais curtos. O telefone vibrava com mensagens de amigos e colegas, mensagens de desculpas cortadas pelo protocolo, mensagens de apoio que pareciam cair de muito longe. Houve, naquele fim de tarde, um sopro de decisão. Sentada no banco, Daniela não se permitiu afundar. Não por falta de medo, mas por escolha. Respirou, ajeitou o casaco e pensou nas possibilidades que haviam surgido. A oferta de trabalho temporário fora dada por alguém que via nela utilidade real. Os aliados tinham nomes, não apenas sussurros. Ela poderia desaparecer, aceitar a demissão e voltar a fazer entregas até juntar o que fosse preciso para o remédio. Ou poderia lutar. Lutar para ela não era uma ação de ódio, mas uma necessidade de justiça. E, além disso, um modo para que outras pessoas sem diploma e com talento não fossem pegas na mesma rede. Quando a luz do prédio apagou em sua cabeça, 2 nomes pipocaram na sua mente, Javier e Mateus. Ela sabia que entre eles havia dedos que tocavam sistemas com responsabilidade e mãos que podiam recolher o que fosse preciso de maneira ética. Eles eram a ponte possível para enfrentar uma acusação que cheirava a armação. Mas havia um problema. A investigação interna era um lugar onde o poder e a verdade frequentemente se encontravam em confronto desigual. Precisava de cuidado para não cair em armadilhas legais, para manter tudo dentro das normativas. Então, naquela mesma noite, com a cidade estalando em neon, Daniela pegou o telefone e apertou um número que conhecia. Quando a voz do outro lado atendeu, a única coisa que disse foi: Javier, preciso que alguém me escute de verdade. A voz do analista foi calma. Estou aqui. Diga. E ela começou a narrar, com detalhes que lembravam mais um relato do que uma defesa.
Ao mesmo tempo, em uma tela de computador no escritório, Mateus, que naquele dia vira o e-mail com as assinaturas suspeitas, puxava dados, conferia pontos, percebendo padrões mínimos, mas inquietantes. A investigação ainda era só uma sombra, mas a sombra, para Daniela, era suficiente para acender uma lâmpada de esperança. Talvez a verdade tivesse caminhos, e talvez as pessoas certas pudessem participar desses caminhos. Enquanto ela falava com Javier, a cidade seguia, a mãe ainda pensando em remédio e aluguel. Roberto, no alto, enviava uma mensagem breve a Marcela, pedindo que solidarizasse a equipe e mantivesse tudo sob controle até que as averiguações fossem feitas. Marcela respondeu de maneira sucinta: entendido. A palavra, apesar de econômica, ecoou nas paredes do escritório como se fosse um selo. A história, naquele ponto, era um mapa de linhas tangenciais, uma tradução que salva um contrato, uma vida pequena que entra no circuito da grande economia, um ataque que parecia dirigido e a urgência humana que se desenrolava em dois polos. Para quem acompanhava de fora, parecia um caso isolado, uma entregadora acusada, um CEO dividido, uma assistente triunfante. Para Daniela, era uma encruzilhada que poderia definir, ou não, o futuro de sua mãe, de sua carreira e de muitos outros que não tinham voz em salas de reunião. Na manhã seguinte, quando a cidade acordou e as rotas voltaram a se formar, Roberto entrou no seu escritório, olhando para a janela. Quando pensou em chamar alguém, sentiu o peso do que havia perdido, ao não ter agido com mais cuidado. Precisava, ele sabia, conciliar a prudência corporativa com um senso de justiça que, no seu caso, soava quase pessoal. O edifício respirava com as pessoas dentro e fora, e a sombra do vazamento ainda pairava como um aviso. Verdades raramente caem sozinhas, precisam ser desenterradas com paciência e coragem. Do lado de fora, Daniela encontrou um velho conhecido, um motoboy que havia feito entregas com ela anos atrás. Ele trouxe notícias pequenas e precisas. Um certo advogado comunitário havia sugerido que as empresas deveriam olhar além dos títulos quando talentos sem diploma surgiam. Foi a primeira fagulha de um movimento que poderia virar algo maior, pensou ela, mas primeiro havia que provar sua inocência. Ao entreabrir as portas daquele novo dia, ela imaginou a cidade lá embaixo. Havia ruídos de construções, sirenes, crianças a caminho de escola, e no alto, dentro das salas revestidas de mármore, a decisão que definia o destino de muitas coisas ainda pairava. Ela se endireitou. Sabia que a próxima jogada exigia inteligência, aliados e coragem, e, sobretudo, que precisava manter a própria integridade, porque sua vitória não poderia ser construída sobre enganos. E foi com esse ressentir de quem não aceita passivamente que ela se dirigiu a um café próximo, onde combinara encontrar Javier e Mateu. Ao se aproximar da mesa, viu os dois inclinados sobre uma tela, os rostos iluminados pelo brilho azul e por uma determinação que a tranquilizou. Javier levantou-se e estendeu a mão, solidário. Mateu fez um gesto com a cabeça, mais reservado, mas com olhos de quem já comecei a tramar caminhos. Temos algo, disse Mateu com o tom contido que o fazia parecer mais velho que a idade. Nada final, mas há irregularidades nas assinaturas. Javier complementou. Não é prova de culpa dela, é indício, e indícios precisam ser seguidos com cautela. A reunião do trio foi curta e precisa. Definiram passos que não extrapolassem a legalidade, recolher testemunhos, encontrar registros de entrada e saída, verificar quem teve acesso aos documentos nas horas críticas, tudo dentro do que chamaram de caminho limpo. Daniela ouviu e anotou. Não era técnica, era estratégia. A defesa disse, não seria apenas para si, seria para garantir que outros como ela não fossem queimados por ambição alheia. Horas depois, de volta ao prédio que a expulsara temporariamente, ela caminhou pelo corredor com um crachá que não lhe pertencia mais. Olhou para as portas fechadas, para os sorrisos que já tinham mudado de lado. Ainda assim, havia algo que a impelia, a certeza de que a verdade poderia ser provada, e que se fosse provada, não apenas a sua vida mudaria. Haveriam mudanças maiores, protocolos repensados, talvez até programas para identificar talentos fora dos prédios de mármore. A ideia de que seu próprio talento poderia ser semente para a mudança institucional aquecia seu peito. No entanto, havia um preço que parecia inevitável, o confronto. E mesmo quando pensou em recuar, soube que não o faria, porque ali, naquela encruzilhada entre a frialdade corporativa e a urgência de uma vida, havia pessoas que não teriam voz se ela permitisse que tudo terminasse num e-mail acusatório. Era por elas também que ela iria,
e por sua mãe, que dependia de um remédio que, naquele momento, parecia pequeno diante do que estava por vir. Ela saiu do prédio e por um segundo olhou para o alto, observando as janelas onde há pouco estiveram as vozes que salvavam ou condenavam. A cidade recebia o dia com sua indiferença habitual, mas naquela esquina, a vida de Daniela e a história de uma corporação começavam a se entrelaçar de um jeito que nenhum dos mapas da cidade previa. E no meio desse emaranhado, a pergunta que pairava era simples e cortante. Quem ganha quando a voz de alguém é silenciada? Eles se separaram do café com o tipo de silêncio que vem depois de uma notícia boa demais para ser celebrada ali mesmo. Javier caminhou um trecho com Daniela, como se quisesse protegê-la do ruído da cidade. Mateu ficou alguns minutos olhando para o brilho do celular antes de guardar a pasta com os primeiros arquivos. Havia algo diferente naquela pasta. Linhas, horários, uma sequência que não combinava com o mapa de acessos que a empresa costumava exibir como prova de integridade. Não era a prova final, mas era um fio que podia desenrolar o novelo. "Mostre-me o que você tem", disse Daniela, sem o tom de quem pede favores, mas como quem convoca a estratégia. Eles abriram o computador pequeno de Javier na mesa do bar, e o trio começou a juntar as peças. Javier, com paciência de quem organiza histórias, traduziu o jargão dos arquivos. Quem abriu o documento, de qual terminal, a hora exata, o carimbo de impressão eletrônico, tudo coisas banais dentro da rotina de um escritório, mas que, alinhadas, formavam um padrão. Mateu sorriu com os olhos quando o topo, o sistema de logs, apontou a problemática. Acesso à pasta confidencial às 2h14, hora em que Marcela estava oficialmente fora do prédio. O terminal ligado remetia a um IP interno cuja localização correspondia exatamente à tomada do escritório da assistente executiva. Isso por si só poderia ser uma falha de rede, disse Mateu, e por isso era perigoso como hipótese. Precisa ser confirmado, emendou. Javier acrescentou, mas isso explica a falsificação do remetente. Alguém usou credenciais internas. Daniela repetiu, como quem ensaiar a sentença. Alguém com acesso. As evidências práticas começaram a se somar a relatos humanos. Uma recepcionista lembrou-se de ter visto Marcela demorando no corredor do setor jurídico na véspera do vazamento. Um estagiário confessou ter sido requisitado por ela para imprimir documentos às pressas, numa madrugada em que dizia ter uma emergência familiar. Pequenas manchas de rotina que, juntas, começavam a formar uma imagem menos abstrata. Javier e Mateu trabalharam de forma metódica, sem deslize. Coletaram logs, marcaram horários, requisitaram cópias dos backups de segurança e, de forma discreta, pediram uma checagem nas câmeras que não se confundisse com conspiração. Tudo dentro do que a lei e a política interna permitiam. Quando o dossiê ficou em condições de ser visto por olhos que não tivessem afinidade com indignação, Daniela respirou fundo. Sabia que o caminho seguinte exigia coragem, não só dela, mas de quem teria de ouvir. Prepararam o material com cuidado. Timelines, prints de telas, testemunhos anotados, o rastro do acesso noturno e a correspondência que vinculava um endereço externo, ao qual apareceram mensagens curtas trocadas pouco antes do vazamento. Não havia uma chiaroscuro melodramática. Havia documentos, nomes e horários que pediam explicações. Eles seguiram para o prédio. A entrada daquele dia trazia uma tensão diferente. O sol batia sobre o mármore e parecia acusar com um brilho. No hall, rostos amigos os reconheceram. Alguns, como Javier, tentaram manter uma costumeira neutralidade. Por sua vez, Daniela sentiu como se atravessasse o vidro entre dois mundos, o que ela conhecia de longo de tantas entregas e o qual agora voltava a confrontá-la. A diferença era que desta vez ela entrava com algo nas mãos, que não era um pacote, mas uma verdade. Dom Ernesto recebeu o envelope com a calma de quem já carregou decisões pesadas. O presidente da junta, um homem mais acostumado a equilibrar interesses do que a se deixar levar por emoções, abriu o dossiê com a seriedade que o caso exigia. Enquanto lia, suas sobrancelhas desenhavam uma linha que não prometia indulgência automática. Roberto, por último, ficou ao lado, olhando a sequência de provas com dor contida. Tinha colhido benefícios do trabalho de Daniela. Agora, tinha de decidir se a defendia sem parecer parcial. Houve uma sala fechada. A narrativa exposta por Javier e Mateu foi técnica, linear, quase seca. Eles entregaram os indícios sem reduzi-los à emoção. Cada hora, cada acesso, cada impressão, cada e-mail externo foi amarrado a uma narrativa coerente. Uma narrativa que mostrava a possibilidade de manipulação e de tentativa de incriminar alguém mais vulnerável. Daniela falou também. Contou o que lembrava dos dias, das conversas, da simplicidade com que fora recebida por alguns e julgada por outros. Sua voz não pedia clemência, pedia apenas justiça. Dom Ernesto tomou o tempo que as coisas grandes pedem.
pediu que fossem iniciados procedimentos de auditoria externa por uma firma que não tivesse laços com o conselho. A palavra auditoria ecoou na sala como algo que podia tanto limpar quanto expor. Marcela, convocada à presença, chegou com o rosto bem composto. Havia uma tensão controlada em cada gesto seu. Era a postura de quem acredita, profundamente, que a sua estratégia é a ordem natural das coisas. Quando as primeiras conclusões da auditoria chegaram, o prédio ficou mais quieto. Não eram apenas logs, eram relatórios independentes, carimbados por especialistas de fora. As correlações entre os horários de acesso, os registros de impressão e os endereços de onde mensagens externas haviam sido enviadas eram claras demais para serem engolidas por desculpas triviais. Havia também uma carta anônima, uma peça perigosa de anonimato, que foi rastreada até um endereço de e-mail registrado sobre um nome vinculável à atuação de Marcela em assessorias anteriores. A auditoria identificou padrões de contorno, manipulação de remetentes, forjamento de assinaturas digitais e comunicação com um consultor externo que atendia a interesses concorrentes. A reunião final com a junta foi dura. Dom Ernesto expôs os pontos com a frieza de quem precisa zelar pela sobrevivência da instituição. Marcela ouviu as acusações com a obstinação de quem crê estar se adaptando ao jogo. Havia, porém, um momento em que a máscara cede. Diante de provas que não se desfazem, a voz perde o fio. Ela tentou, por fim, salvar algo do que restava. Apresentou uma versão onde atribuiu o ocorrido a falhas técnicas e a uma falha de protocolo, uma explicação que soava conveniente demais. O argumento da proteção de reputação não bastou. Quando as portas da defesa se fecharam e a luz do dia começou a cair, Marcela foi afastada do cargo. O comunicado foi seco. Suspensão preventiva, abertura de processo administrativo e, posteriormente, envio do material às autoridades competentes para investigação formal. Para alguns, foi uma resposta tardia. Para outros, uma necessidade de preservar a instituição. Para Daniela, foi uma vindicação que não trouxe alívio imediato, porque no lugar do ressentimento havia marcas que o tempo levaria. Ainda assim, a verdade começou a respirar com mais facilidade. A imprensa, claro, não demorou a captar a história. Não era apenas o vazamento. Era a ironia de uma empresa quase perdida por falta de uma ponte linguística, salva por uma mulher que o sistema considerara descartável e depois agredida por esse mesmo sistema. Roberto fez uma declaração pública, falando de falhas institucionais, pedindo desculpas e garantindo que medidas seriam tomadas. Ele assumiu a responsabilidade moral de proteger quem se tornara a peça-chave para o negócio da empresa. Há um tempo, buscou conciliar a necessidade de transparência com as reparações cabíveis. Marcela, por trás das cenas, não era apenas a vilã de novela. Em uma curta conversa com uma advogada de defesa, admitiu a pressão. Seu medo não vinha de maldade gratuita, mas do medo de perder o chão que sempre sustentara sua ambição. Contou, em confidência, sobre um círculo de despesas, sobre pressões familiares e uma promessa feita a alguém que representava a segurança financeira. Não justificou os atos, explicou-os. Foi um momento que lembrou àqueles que assistiam que por trás da frieza havia uma pessoa moldada por circunstâncias que também merecem ser consideradas nos julgamentos da vida. Ainda assim, o peso das provas falou mais alto. Com a queda de Marcela, veio uma fase de reconstrução. Roberto, percebendo que o caso ia muito além de uma culpabilização fácil, propôs medidas que iam do imediato ao estrutural. Primeiro, houve uma retratação formal a Daniela, uma carta pública, um pedido de desculpas do conselho e a recomposição de danos morais e financeiros. Não era tudo. A reparação verdadeira, para Daniela, incluía algo que a empresa costumava chamar de programa de inclusão, em papéis e palavras. Ela, porém, propôs uma condição. Sentaram-se à mesa para discutir o futuro. Roberto, ainda com a gravata mais folgada, olhou para ela com respeito renovado. «Queremos que fique conosco», disse ele. «Queremos que assuma um papel, algo mais além de uma consultoria temporária. Aceita ser nossa diretora de Relações Culturais e Acesso?» Daniela ouviu tudo com calma. Sabia que aceitar significava entrar numa estrutura que a havia humilhado.
Recusar poderia ser vista como derrota, então fez uma contraproposta. Queria autonomia, orçamento, poder de contratação e uma secretaria de inclusão que não fosse só simbólica, mas capaz de criar caminhos reais para talentos sem diploma. Pessoas como ela, que tinham saberes práticos, línguas e sensibilidade cultural. A negociação foi longa, porque não se trata apenas de um cargo. Roberto teve de convencer o conselho. Dom Ernesto teve de colocar provisões no estatuto para evitar que a iniciativa fosse engolida por políticas passageiras. Javier e Mateu acompanharam as conversas, com o máximo de recato e apoio. Ao final, aceitaram os termos. Um programa batizado de Portas Abertas, com um orçamento inicial, um comitê multidisciplinar e cláusulas que permitiam avaliar resultados por impacto, não só por currículo. Daniela assinou o acordo com a firmeza de quem assina algo que pode mudar destinos. A inauguração do programa foi pequena, porém simbólica. Numa sala que antes servia apenas para reuniões de diretoria, puseram mesas dobráveis, plantaram um quadro negro moderno e penduraram cartazes com rostos de pessoas reais que seriam convidadas a participar. Roberto falou pouco, deixou que a história fosse contada por quem a vivera. Daniela, em seu primeiro discurso como responsável do programa, não pronunciou palavras grandiloquentes. Contou uma pequena parte do que a trouxera ali: o remédio na mesa de casa, as noites de entrega, o idioma aprendido entre bancas de feira e conversas de hospital. Não pediu aplausos, pediu oportunidade. Os primeiros ciclos do Portas Abertas trouxeram rostos que a empresa quase ignorava. Um jovem que consertava equipamentos eletrônicos e traduzia gírias regionais para clientes estrangeiros. Uma cozinheira que aprendia termos técnicos de logística. Uma mulher que conseguia mediar conflitos culturais porque crescera em 3 países. O programa ofereceu traineeships, mentorias, bolsas e um canal direto de avaliação para contratações baseadas em habilidades práticas demonstradas. Javier assumiu a coordenação técnica dos cursos. Mateu foi nomeado responsável pela segurança e conformidade digital do programa, a garantia de que a iniciativa não cairia nas mesmas armadilhas. Enquanto isso, a vida pessoal de Daniela foi se recompondo aos poucos. A primeira vitória concreta veio num sábado. O remédio que sua mãe tanto precisava chegou ao lar sem atraso. Dona Helena, com as mãos acostumadas a costurar, chorou de alívio como quem não acreditava na continuidade do próprio fôlego. Daniela sentou-se ao lado dela com a mesma naturalidade de sempre, mas agora havia na mesa algo que a vida não tiraria tão facilmente: a sensação de que aquilo que ela conquistara tinha alcance para transformar outras mesas alheias. A empresa também mudou em pontos que o jornal local registrou. As contratações passaram a contemplar avaliações práticas, os processos internos ganharam canais de denúncia mais claros. A diretoria aprovou um comitê de diversidade que teria a missão de mapear talentos fora do circuito tradicional. Investidores, inicialmente assustados, viram que a mudança trazia benefícios, não apenas por imagem, mas por resultados tangíveis. Negociações com comunidades locais passaram a ter melhor compreensão cultural. Clientes internacionais se sentiram mais respeitados e as cotações da companhia tiveram um movimento de reconstrução da confiança. Marcela enfrentou as consequências. A investigação policial, alimentada pelas provas da auditoria e por correspondências que indicavam a participação dela em negociações paralelas, terminou com um processo que a desligou definitivamente da empresa. Houve camadas de responsabilidade, legais, administrativas e morais. Para alguns, sua queda foi consequência inevitável de uma ambição desmedida. Para outros, um recado de que o poder sem ética tem data de validade. Ela não foi vista como uma vilã unidimensional. Sua história mostrou o quanto estruturas e pressões podem empurrar pessoas a escolhas desesperadas. No escritório, Roberto não tentou fazer de Daniela uma peça de marketing. Preferiu, com a discrição que aprendera na crise, priorizar a entrega de resultados do programa. Em reuniões privadas, reconhecia que o que se precisava era reconstruir confiança, não apenas apresentar slogans. Ele apoiou o programa com investimentos e com uma mudança sutil em sua postura. Deixou de falar de talentos que cabem em papéis e passou a perguntar como podemos criar papéis que abracem talentos. Essa mudança de linguagem afetou decisões de contratação, políticas de ascensão e até materiais de onboarding. A vida de Javier e Mateu seguiu uma linha de justa valorização. Javier viu seu trabalho reconhecido com uma promoção de cargo gerencial em projetos de integração.
Mateu, que sempre preferira o silêncio técnico, recebeu a possibilidade de liderar a equipe de segurança que protegeria o programa de abusos e vazamentos futuros. Não eram prêmios por heroísmo, mas sim ajustes razoáveis dentro de uma estrutura que agora se abria para reconhecer quem atuava com ética e competência. A transformação institucional também alcançou pequenas histórias que passaram a compor uma nova narrativa da cidade. Um rapaz que trabalhava em oficinas mecânicas foi convidado para um estágio por sua fluência em russo, habilidade que aprendera negociando peças com viajantes. Uma mulher, que era costureira, foi treinada para revisar documentos com um cuidado minucioso que surpreendeu advogados. Aos poucos, o que começara como um gesto de reparação virou prática. A empresa começava a beber de fontes de talento mais amplas do que nunca. Foi em uma tarde de inverno, quando o sol batia mais baixo e os prédios projetavam sombras compridas, que Daniela subiu ao terraço do edifício. Havia ali um espaço onde antigamente executivos fumavam ou tiravam telefonemas curtos. Ela encostou-se no corrimão e olhou a cidade. Lá embaixo as ruas continuavam vivas. Ambulâncias, vendedores, crianças, gente entrando e saindo de ônibus. No bolso, o folheto do Portas Abertas ainda amassado. Na cabeça, a memória do carrinho laranja a empurrar pelo lobby, do suor que secava rápido, do ar-condicionado que parecia sempre dizer que fora de lá era outro clima. Ao seu lado, Javier apareceu com 2 canecas de café quente. Não era sobremesa para um triunfo. Era um sinal de que as coisas, apesar de tudo, tinham continuado com humanidade. Eles vão entender que a mudança leva tempo, disse ele, apontando para uma sala onde algumas das primeiras trainees estudavam, rindo baixo. Daniela sorriu, não quis romantizar o passado. Não desejou também apagar o peso do que fora. Preferiu olhar para frente. A cidade é grande demais para que apenas uma voz seja ouvida, respondeu. Houve dias em que o telefone tocava com pedidos estranhos, entrevistas, convites para palestrar, manchetes. Daniela respondeu com prudência. Preferiu que fossem as histórias dos outros que ocupassem aquele espaço de visibilidade. Jovens que conseguiam entrada no mercado, mães que deixavam de se preocupar com remédios atrasados porque um contrato salvou um transporte de equipamento hospitalar. Pessoas que, por talentos serem diferentes do que os papéis exigiam, encontraram portas abertas. Era o efeito multiplicador do que ela conquistara, não um protagonismo narcisista, mas uma plataforma para muitos. O fechamento do caso administrativo e o encaminhamento criminal de alguns envolvidos não apagaram as linhas que a história deixara. Havia um debate interno sobre responsabilidade corporativa, sobre como as empresas lidam com talentos informais e sobre que tipo de sistemas expunham os mais fragilizados. Daniela participou de grupos de trabalho, fez propostas técnicas e sugeriu métricas sensíveis ao contexto social. Não foi uma tarefa simples. Muitos olhos vigiavam cada passo. Mas no primeiro relatório do programa, quando os resultados refletiram redução de rotatividade, melhora na comunicação intercultural e um índice crescente de satisfação, ficou claro que o investimento em inclusão tinha sentido pragmático e ético. O hospital infantil, cujo equipamento quase não saiu, recebeu semanas depois a entrega certificada. Um gesto burocrático transformara-se em algo palpável, luzes mais fortes em uma UTI, máquinas que bipavam com menos ameaça. Daniela foi convidada para ver o impacto de perto. A mãe, de cadeira dobrável, segurou sua mão como se ambas estivessem completando um ciclo. Não havia para ali pompa jornalística, apenas cuidado. Ver as pequenas mãos de uma criança ao redor de um equipamento que por pouco quase não chegara, foi para Daniela a prova mais clara de que a sua luta não fora só por si. No ápice disso tudo, numa reunião aberta à participação de funcionários novos e veteranos, Roberto apresentou um documento com medidas permanentes, revisão de políticas de terceirização, canais de denúncia anônima protegidos, programas de capacitação e uma cláusula de responsabilidade social que vinculava parte das bonificações da diretoria a metas de inclusão. Havia ali um gesto simbólico e prático. A empresa concordou em usar seu poder para corrigir desigualdades dentro e fora de suas paredes. Dom Ernesto, ao lado, bateu palmas com a compostura de sempre. Não era um gesto perfeito, era um primeiro movimento. A história ganhou um fechamento que não era final. Mudanças institucionais, processos legais em andamento,
Vidas reviradas por um episódio que começou com um telefonema em mandarim e acabou por escancarar fragilidades maiores do que uma única sala de reunião. Daniela recolheu os frutos de sua coragem com moderação. Sabia que o caminho ainda seria longo e que o programa precisaria de ajustes constantes, mas também reconhecia que, pela primeira vez, quem vinha das ruas e tinha competência prática passava a ter uma janela de oportunidade que antes estava fechada por protocolos e preconceitos. Ao descer do prédio naquele dia, ela encontrou no corredor uma criança que vendia bilhetes de rifa para a escola. Pareceu-lhe o mesmo sol de sempre, o mesmo ritmo, mas com outra luminosidade. A cidade continuava sendo um lugar de durezas e bondades. A partir daquele ponto, sabia que poderia, ao menos, abrir portas para outros que andassem pelo mesmo caminho incerto. A última cena, e não o fim, mas um retrato, mostra Daniela numa manhã qualquer, andando com seu carrinho agora pintado com uma faixa do programa. As rodas fazem o mesmo som, mas o trajeto ganhou outras paradas. Ela deixa um folheto numa banca, conversa com um jovem que reconhece a pronúncia de um bairro, aceita um abraço de Dona Helena que a olha com a ternura de quem sabe que a luta valeu. Olha para cima e, por um momento, sorri ao lembrar-se do homem que, um dia, desesperado, bateu o telefone no vidro e viu no balcão da entrega a ponte que o salvaria. O mundo parecia, por instantes, caber no pequeno gesto de reconhecimento que transformara a vida de tantos. E assim, a história que começou com um milionário desesperado e uma entregadora que falava 6 idiomas, tomou um caminho que revelou algo simples e profundo. A língua, a sensibilidade e a coragem de uma pessoa podem virar alavanca para mudanças muito maiores do que um contrato. O que parecia acaso mostrou-se também oportunidade, e quando a instituição quis mudar, Danielas deixaram de ser exceções para passarem a representar possibilidades. Se essa história ressoou com você, conta aqui nos comentários de que cidade você nos assiste. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir uma narrativa sobre coragem e justiça. Se quiser acompanhar mais histórias como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há sempre relatos de pessoas que transformam o mundo a partir de gestos pequenos e firmes.